Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para o ótimo coral. Glória a Deus. Amados irmãos, abra o Santo Livro. Livro de 2 Reis, capítulo de número 13. 2 Reis 13. Do versículo 14 a 19. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bora, meu irmão, bom te ver, Abraão. Livro de 2 Reis, capítulo de número 13, a partir do 14. Glória a Deus. Todos, amém? Amém. Está escrito assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios até aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Essa palavra aqui eu tive por oportunidade de estar trazendo lá no Centro de Recuperação Feminino. Em especial foi uma palavra que falou muito ao meu coração. E por permissão do Espírito quero assim trazer à congregação, aos irmãos. Israel, o povo de Deus, nesse período aqui em especial dos reis, você vai ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, você vai ver repetidas vezes, assim como você lê também em Josué, que Israel não tinha uma consistência em servir ao Senhor. Israel não tinha uma vida contínua de obediência a Deus. Sobre consequência, sempre adversidades, sempre lutas. Sempre o inimigo se levantava para afligir a Israel, porque Israel dava legalidade. E o inimigo de nossas almas, ele é um ser legalista, ele precisa de haver brechas que nós concedemos para assim ele atuar. E nós, a despeito desse texto aqui, já fazia quase mais de 3.000 anos, Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então esse texto aqui é um texto que ele vai nos ensinar como nós devemos proceder e entender a dinâmica do mundo espiritual
para que nós possamos obter vitória. Vitória sobre nossos inimigos. Se você for ler, se você virar algumas páginas aí, se você quiser virar, você vai em 2 Reis 17. Esse aqui é o texto central de 2 Reis. Aqui é o texto central de 2 Reis. Mostra como Israel, que estava dividido, Israel, Judá, o povo de Deus estava dividido, amados. E isso ficou mais de 100 anos. Reino do Norte e Reino do Sul perdurou-se mais de 100 anos o povo dividido. Consequência, luta, adversidade, derrota, vexação. Esse texto aqui, central, de 2 Reis, expressa como era o comportamento do povo. Vejamos, versículo 13, 2 Reis 17, 13. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, ou seja, contra os dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Isso aqui é muito forte. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade, ficaram vãos, como também após a nação que estava em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizesse como elas. Ou seja, Deus está falando, vocês vão chegar na terra, quando chegar lá, não imitem as outras nações, não adorem os deuses das outras nações, não tenham comportamento como o deles. E o texto diz: e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Ou seja, era um pecado consciente, Fernando. Não era algo inconsciente. Não era algo que era do desconhecido, não. Eles foram alertados antes. Eles foram advertidos antes. Eles tinham a lei como guia. Eles tinham a palavra como aio. Deus, com misericórdia, Jefferson, levantou os profetas, levantou Jeremias, levantou Isaías, levantou Eliseu, levantou Elias, os profetas. E qual era a mensagem profética? Convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai-vos os mandamentos do Senhor. Todavia, Israel, Rodolfo e Judá provocaram o Senhor a ira. Como quem diz, o Senhor fala A, Israel falava, eu vou fazer B. Deus fala, não vai. Judá e Israel falava, eu vou. Não sacrifiquem vossos filhos, não passei pelo fogo, vossos filhos, vossas filhas, não consagrai-vos, vossos filhos, a Moloque. A Israel falava, eu vou, porque eu quero a vitória a qualquer custo. E se no seu modo, Senhor, está demorando, eu vou fazer de outra maneira. Passou-se 27 de setembro, uma data conhecida. Você acredita que tem crente que pega doce, irmão? Você duvida disso? Eu vou pegar esse docinho aqui, vou orar ao Senhor, vou consagrar a Deus. Faz mal, não. Consciente.
Uma coisa é você ir no mercado e não saber. Paulo nos ensina, quando for no mercado, não pergunte nada. Não pergunte nada. Porque tomando por conhecimento, saberás que aquilo é consagrado a ídolo. Agora, indo no mercado, ore a Deus, consagre a Deus. Agora, de maneira consciente, irmãos. Sabendo. Aí Deus levantava os inimigos. Israel e Judá estavam assim, exatamente assim. 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face, nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Aí se o texto parece aqui, você falava, poxa, pelo menos Judá ficou firme, pelo menos Judá foi obediente. Aí o 19 fala, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Irmãos, eu errar por desconhecimento é uma coisa. Agora, eu errar olhando o erro do outro e falar, eu vou fazer porque para mim vai dar certo. Irmãos, errar uma vez tudo bem, mas quem fala errar duas vezes é burrice. Aprender com o erro dos outros é sabedoria. Agora, Judá estava vendo o erro de Israel, era só falar, não vamos sair da palavra do Senhor, não vamos abandonar a lei do Senhor, custe o que custar, vamos obedecer à voz do nosso Deus. Nós vimos com os nossos olhos o que Ele fez para nos tirar do Egito. Nós vimos com nossos próprios olhos o que Ele fez com Faraó. Nós vimos com nossos próprios olhos o que Ele fez no Mar Vermelho. Nós vimos com os nossos próprios olhos como Ele nos sustentou naquele deserto. Nós vimos água brotar da rocha. Nós vimos a nossa roupa, oh glória, não estragar o corpo. Nós vimos o sapato crescer no pé, oh glória. Nós vimos a coluna de fogo no dia de frio. Nós vimos a nuvem, aleluia, nos proteger no denso calor do deserto. Custe o que custar, eu vou obedecer a Deus. A Deus. Porque eu sei que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então não vamos imitar as outras nações, os povos mundanos, ímpios, os consultores da moda, os influenciadores digitais. Não, porque ele é legal, ele é legal, eu me simpatizo com fulana de tal, então eu vou ouvi-la. Não ouça, são profetas de Baal, gente. Jeoás, rei de Israel, estava vendo a luta, o vale. Ele estava vendo a Síria se aproximar. Ele estava vendo a tensa guerra que se levantaria contra o seu reino. O desespero tomou conta. O pânico se apoderou dele. O medo o consumiu. Ele alto se desesperou. Ele alto ficou, como eu vou vencer os sírios? Como eu vou obter êxito? Como eu vou lograr êxito contra esse adversário implacável? Como eu vou conseguir sobrepujar contra esse adversário que vem contra mim? Vem o espírito e a mente dele lembrando, ainda há profeta em Israel. Eu vou buscar o profeta de Deus. Eu vou buscar uma palavra de Deus. Deus me orientará por meio do profeta. Oh glória! Oh glória! Só que aqui eu quero dar uma ressalva também. Por quê? Nos originais de 2 Reis 13, que diz aqui no versículo 11, que fala de Jeoás, diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se apartou de nenhum dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate,
que fez pecar a Israel, porém andou neles. Alguns teólogos dizem que esse texto aqui, ele não está, qual é a palavra? Em linhagem correta, por assim dizer. Ou seja, versículo 1, versículo 2, versículo 3, não está aqui. Quando ele tem esse encontro com o profeta aqui, ele ainda andava na palavra. Ele andava na obediência. Só que depois ele se desvia. Tanto que na mensagem você vai ver que ele se desviou. Então, esse versículo aqui anterior não está conectado com o fato em si. Porque quando ele vai buscar o profeta, ele ainda andava na palavra. Só que quando nós estamos desesperados, escute essa palavra aqui. Quando nós estamos desesperados, nós às vezes procuramos qualquer coisa para obter vitória. Exemplo, Saul. Ele buscou por profeta Urim Tumim. A Bíblia diz, Deus não revelou para o profeta, Deus não falou com ele por Urim Tumim, Deus não falou por ele nem em sonho. O que ele foi fazer? Foi buscar a feiticeira. Como assim, pastor? Tem crente que quando não obtém vitória, vem no culto, não tem resposta. Vai na profetisa, não tem resposta. Lê na palavra, na visão dele, não tem resposta. Vou no centro de macumba. Se meu pastor não resolve, a macumbeira resolve. Se a palavra não me mostra, eu vou nos feiticeiros. Nem que eu pague R$400, mas eu vou fazer um feitiço para que eu obtenha o que eu quero. Esse homem vai voltar para casa. Por bem, por mal, esse homem volta para casa. Porque eu estou indo no culto, o milagre não acontece. Eu vou na igreja, a vitória não vem. Eu estou orando, a porta não se abre. Eu estou indo na igreja, mas a vitória não acontece. Por quê? Se não vem por bem, vai vir por mal. Perigo nisso. É perigoso isso. E Jeoás, o que acontece? Ele vai buscar o profeta. Só que o profeta aqui, o texto revela algo interessante. O quê? E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. Desde que aconteceu-se a chamada dele, quando Elias foi assunto aos céus, até esse texto aqui, já tinha se passado aproximadamente 43 anos, ou seja, Eliseu estava com quase 80 ou mais de 80 anos, além de idoso, enfermo. E a Bíblia diz que ele estava doente da sua doença de que morreu. Ou seja, o texto revela que o profeta iria morrer. E quando o rei chega lá, ele estava na esperança de ter milagre. Ele estava na esperança do profeta dar uma revelação. Ele estava na esperança do profeta dizer que Deus era com ele. Os sírios não sobrepujariam sobre ele. E quando ele chega lá, Jorge, o que acontece? O profeta está doente. Quando ele chega lá, o profeta está à beira da morte. Quando ele chega lá, ele fala, eu vim atrás do milagre. E a fonte do milagre está doente. Eu vim buscar a cura. E aquele que pode oferecer cura, está precisando de cura. Meu Deus! O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Como isso? Ele prega sobre cura, mas ele está doente. Ele prega sobre libertação, mas ele está cativo. Ele prega sobre vitória, mas ele só tem derrota. Ele está indo para a sepultura. Como quem diz na mente do profeta do rei. Se o profeta morrer, acabou-se os milagres. Se o profeta morrer, nós não temos uma vitória. Se o profeta morrer, como a gente vai vencer os sírios? Se o profeta morrer, fechou-se a porta do céu. Ou seja, o rei Joás estava colocando a sua esperança no homem. Amados irmãos, deixa eu te falar. Não importa o que venha acontecer. Se eu partir, pastor Elvis partir, deixa eu te falar uma coisa. Um profeta pode partir. O homem de Deus pode partir. O homem pode morrer. Estamos fadados à morte. Mas o nosso Deus não morre, ó glória. Deus não está morto. Deus não morreu, nunca morrerá. Deus é eterno, ó glória. Ele estava fiado no homem. Meu Deus, se o pastor morrer, acabou a igreja. Meu Deus, se o pastor sair, o que vai ser de nós? Meu Deus, se acontecer alguma coisa, como será? O rei, ele tirou os cabelos da cabeça e falou, meu Deus. Logo o profeta Eliseu, o único profeta verdadeiro, ele está morrendo.
ele está doente, ele está enfermo. Então, se ele morrer, acabou-se os milagres. Se ele morrer, acabou-se a cura. Mas ele não entendia que Eliseu era só uma referência do Deus de Israel. O Deus que disse lá em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Oh, glória! Jesus Cristo estava dizendo: não é que eu dou a ressurreição, eu sou a ressurreição. Não é que eu dou a vida, eu sou a vida. Como quem diz: eu sou eterno, eu não morro. Os profetas podem passarem, mas Deus não passa. Ele é o mesmo, ele não mudou. O cântico de Ana diz, 1 Samuel 2,6: o Senhor quem tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar sobre tela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desce o esterco e exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor, oh glória, são os alicerces da terra, assentou-se sobre eles o mundo. 1 Timóteo 1,17, Paulo disse: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus vivo, seja honra, glória para todo sempre. Amém. Deus não está morto. Não está morto. Jeremias vai mais além. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é Deus, é a verdade. Ele é o mesmo Deus vivo, o Rei eterno, o Rei eterno. Jeremias está falando: Davi pode passar, mas Deus jamais passará. Oh, glória! Davi foi o melhor rei de Israel. O melhor rei de Israel é Jesus, amado. Ele é o melhor rei. Nunca pecou. Davi pecou, caiu com Betseba. Cristo pecou, Cristo caiu, Cristo errou, Cristo falhou, Cristo morreu, pastor, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo. Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus, oh glória. O profeta Isaías, profetizando sobre Cristo, ele disse: porque um menino nos nasceu, o seu filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh glória! Ele está vivo. Ele está vivo. E para fechar essa minha tese, essa minha apologética, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Deus não está morto, Ele vive para todo sempre, está sentado num alto e sublime trono e governa tudo e todos. Ele é quem nos dá a vitória, irmãos. É Ele. O rei ficou desesperado. Meu Deus, o profeta está doente, está velho, está enfermo, a doença é grave. Quem estava mais doente era ele, quem estava mais cego era ele, quem estava mais enfermo era ele. Porque o profeta, quando viu, se posicionou, cumpriu a sua vocação, cumpriu o seu ministério. E outra aqui, já vou liberar uma outra palavra. O quê? Principalmente por de mais idade, você não é descartável para Deus, você é útil para Deus, não há idade para Deus. Deus usa Josias com 8 anos de idade, mas também usa Eliseu com quase 90 anos de idade. Não há idade para o Senhor, Ele usa quem quer na hora que quer para glorificar o teu santo nome. Ninguém é descartável no reino de Deus, todos são úteis para a glória do Senhor no seu reino. E quando o rei chega, de maneira inteligente, ele faz uma coisa inteligente. O quê? Versículo 14, parte B. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando ele vê a condição do profeta, quando ele vê o estado do profeta, ele entra em desespero, ele chora, ele ora,
ele se humilha, e ele libera uma palavra no ouvido do profeta, que o profeta tinha ali um saudosismo na sua alma. Que saudosismo é esse? É o saudosismo que quando Elias foi assunto aos céus, Eliseu deu esse brado: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando suas vestes, rasgou em duas partes, e a Bíblia diz que ali o profeta Eliseu inicia o seu ministério. Ou seja, quando Jeoás libera essa palavra, meu pai, ele estava querendo resgatar no espírito de Eliseu a palavra de esperança. Como assim, pastor? Deixa eu te falar, quando nós estivermos diante de um vale, de uma adversidade, de uma indecisão, de uma guerra, de uma luta, algo ferrenho, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Deixa de ser pessimista, tenha fé, não dúvida, seja crente, não descrente, acredite na palavra de Deus. Porque o diabo, ele quer lançar dúvida sobre a nossa mente, ele quer turbar a nossa mente. Tem nada a ver, pai. Fuma seu cigarrinho, fica tranquilo, nada, problema seu, a vida é sua. Não, transa, pode transar. Transa com ela, ninguém está vendo, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Vai. Aí quando ele lança essa palavra aqui, acende a chama na alma do profeta. Porque ele falou: está chegando o momento da minha partida. Eu vou encontrar com o meu Deus, o Deus de Israel. Vou encontrar o meu sucessor. Eu vou encontrar o meu poderoso Elias. Ele está lá. Quando ele diz meu pai, carros e cavaleiros, carros de Israel. Acendeu-se a chama no coração do profeta. Mediante ao tempo que passou, devemos ser como Caleb, gente. O tempo pode passar, pode demorar, a gente pode até tutipiar, mas jamais recuar. Caleb falou: eu tinha 40 anos quando o Senhor falou por meio de Moisés, seu servo, homem de Deus, acerca de mim, de ti, Cades Barneia. Eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85 anos, mas ainda assim eu conservo firme a minha fé, a minha esperança, para entrar e para sair, para guerrear e para lutar, porque eu sei que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Oh glória, aleluia. Caleb, em outras palavras, ele estava falando: o tempo passou, mas eu não perdi a esperança. O tempo passou, mas eu não perdi a fé. O tempo passou, se Deus disse que eu vou ter a terra como herança, eu vou ter a terra. Eu posso estar com 85, quase 90, mas eu sei que eu vou possuir a terra prometida do Senhor. Oh glória. Não duvide. A nossa fé, ela tem que passar pelo cunho do tempo. Nós temos que ser firmes, constantes, perseverantes, consistentes, para obter êxito. Eliseu se levanta, o homem está doente, gente, enfermo, quase 90 anos. Eliseu se levanta, e versículo 15 diz: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flecha. O rei começou a obedecer. Imagina ele, Luiara. O profeta está lá na cama, acamado, doente, enfermo. Aí o profeta se levanta. Pois não, meu rei. Eliseu, a Síria está vindo. O povo será dizimado. A gente está sendo humilhado. Eliseu, como nós vamos fazer? Me dá uma direção. O profeta se levanta do leito. O profeta enfermo, Vitor, se levanta do leito e fala: toma um arco e flechas. O quê? Toma um arco e flecha. Ponto. O texto começa de novo. E tomou um arco e flecha. Ele dá para os seus soldados. Aí ele, de maneira obediente, ele vai lá e toma o arco. E toma as flechas, no plural. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. Ele pôs, e pôs sobre ele as suas mãos. Eliseu falou para o rei: segura o arco. Ele segurou. Aí Eliseu, de maneira simbólica e profética, ele segura o arco sobre as mãos do rei. E ele diz:
E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a, alguém abriu, e disse: Eliseu, atira! E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Oh, glória! Preste atenção. O profeta se levanta e está doente, viu, da doença da qual ele morreria. Ele fala: pega um arco e pega flechas. O rei obedeceu. Segura aqui. Segurou. O profeta segurou junto com ele. Abre a janela. Abriu-se a janela. Atira. Ele atirou. Quando ele atirou, ele disse: essa flecha, de maneira simbólica, é um ato profético isso aqui. Como é que ele destruiu um exército com uma flecha só? Impossível, é um ato profético. Atira a flecha. Ele atirou. Ele falou: você está vendo? Essa flecha aqui é a flecha do livramento do Senhor. A flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. O que eu aprendo com isso aqui? A chave da vitória, ela é por meio da obediência. Sabe por quê? Isso eu não estou falando de adversidade, não. A adversidade é patente a nós. Entrou o pecado, entrou a adversidade. O profeta estava enfermo. Porque tem gente que fala: é homem de Deus, mas está doente por quê? É homem de Deus, por que isso? Porque é natural. É comum uma adversidade. Agora, por que muitas pessoas não obtêm vitória? Porque são obedientes parciais. Deus, ele não dá vitória para quem é desobediente, ou para quem é obediente em parte. O rei estava indo bem. Pega o arco, peguei. Pega a flecha, peguei. Coloca a mão, coloquei. Abre a janela, abri. Atira, atirei. Você está vendo? Tô. Essa flecha é a flecha do livramento. É a flecha do livramento contra os sírios. Ou seja, irmão, o que Tiago 4:7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A vitória vem pela sujeição a Deus e resistência ao diabo. Mas eu vejo crente que fala: até aqui eu obedeço, aqui não. Perdoa, não perdoar, não. Perdoar, não foi eu que errei? O que eu vou perdoar? Foi ela? Ou foi ele? Por que eu vou perdoar? Você tem que perdoar. Por quê? Porque se você não perdoar, o Pai não te perdoa. Se você não confessar a Deus diante dos homens, eu também não te confessarei diante do meu Pai que está no céu. Pessoas que têm vergonha de dizer que é cristão, têm vergonha de falar que se converteu, têm medo de se batizar. Não, ainda não é o momento. Está esperando o quê? Não, mas o ladrão da cruz, aquilo não é regra nem é doutrina. Aquele ato lá não é regra, não é doutrina. É exceção da regra. A regra é obediência. Quem crê e for batizado será salvo. Como quem diz: se você se converteu, se você entendeu a mensagem, se você já está inserido num corpo, e você sabe que pelo batismo é uma ordenança bíblica, você deve se batizar. Mas as pessoas têm uma obediência parcial, amor. Jesus disse, Marcelo cita muito esse texto aqui, João 14,15: se me amardes, guardareis meus mandamentos. Obediência. A chave da vitória está na obediência. E as pessoas não obedecem como tem que obedecer, gente. Não cumpre seus papéis como marido, não cumpre seus papéis como esposa, não cumpre o papel como filho e quer obter vitória. Não vai ter. Não vai ter. Porque obedece de maneira parcial. Acha que os mandamentos de Deus são penosos. Não é. A palavra diz que não é. 1 João 5:2 diz: nisto conhecemos que amamos os Filhos de Deus, quando amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos não são penosos. Ou tradução, pesados.
Não é. Aí o rei estava gostando. Pega o ar, peguei. Pega a flecha, peguei. Põe a mão, coloquei. Abre a janela, abri. O que eu faço? Atira. Ele atirou. Mas olha a instrução do profeta. Versículo 18, eu já estou acabando já. Vou ser bem rápido na minha oportunidade, os irmãos estão cansados, as irmãs. Edgar, pode me acompanhar, meu amado, por favor. E o texto diz: e disse mais, ou seja, a instrução não parou. Não parou por aqui. Toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. Ou seja, ele atirou, agora falou: fere a terra, que era um símbolo dos sírios, e feriu-as 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes, olha o que ficou desse homem aqui, enfermo, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririam os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ou seja, obedecendo de maneira parcial. A gente prega aqui sobre obediência, santidade, integridade, verdade, perdão. Igual tem gente que se filia esse ministério porque fala assim: não, lá ele não pede dízimo. Não, lá ele não pede oferta. O culto lá é bênção, não tem momento ofertório, graças a Deus, achei a igreja certa. Mas está escrito, irmão. Está escrito. Eu tenho que ofertar, eu tenho que dizimar, todos nós. Mas a gente tem uma obediência parcial. Não, isso aqui eu obedeço, isso aqui não. A gente faz da palavra de Deus fast food. Não, isso aqui eu como. Não, isso aqui eu não como não. Não, isso aqui eu não gosto, é giló. Esse texto aqui é giló, é meio amargo. Esse aqui é meio amargo, não. Isso aqui eu não como não. Mas isso aqui é docinho, ó, como mel. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh! O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que tem fome, vem. Aquele que tem sede, beba de graça da água da vida. Oh, que maravilha! A gente quer obedecer por partes. Não se obedece por partes. Se obedece por completo, gente. Errar por desconhecimento é uma coisa, agora errar conhecendo é outra coisa. O texto original diz que Eliseu ficou com ira. Por que você cessou? Por que você parou de atirar? Como quem diz, por que você parou de orar? Por que você parou de meditar nas escrituras? Por que você liga mais para o seu trabalho por em detrimento do reino de Deus? Por quê? Por quê? Por que você não tem regularidade nos cultos? Por que você não tem reunião de oração? Por que você não perdoa? Por quê? Era para continuar. Por quê? Que você parou? Se você continuasse, você ia derrotar os sírios. Mas agora só porque você atirou 3 vezes, só 3 vezes você vai obter vitória. Por que você parou de orar pelo seu marido? Por quê? Por que você parou de orar pela sua esposa? Por quê? Você orou 1 semana, 2, 3, e ela não mudou, e você falou: chega, já cansei de falar, já cansei de orar, já cansei, vou abandonar, vou deixar. A chave da vitória é a oração, a chave da vitória é a obediência, a chave da vitória é a persistência. É obedecer por completo. Não interessa se o outro não faz. Eu devo fazer. Eu devo fazer a minha parte. O que cabe a mim, eu devo fazer. Tanto que o profeta falou: você tem que ferir a terra 5 ou 6 vezes. O que você cessou? Agora, porque você feriu 3 vezes, só 3 vezes você vai obter vitória. Aqui é a confirmação, versículo 25. Lê na sua Bíblia aí, ó. E Joás, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. Ou seja, o pai de Joás perdeu para Ben-Hadad. Aí agora, depois da orientação profética, ele conquistou novamente as terras. Mas o texto diz: 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou.
as cidades de Israel. Só 3 vezes. Naquilo que o pai dele perdeu, ele obteve vitória. Mas porque ele não perseverou, não continuou, ele perdeu. Porque ele não teve uma obediência por completo. Ele perdeu. Não pare. Não pare, gente. Jamais pare, Vitor. Não pare. Entendeu, Thales? Para não, varão. Para de ver os cultos, não. Vem uma semana, vem na outra. Vai ter vezes que você vai ficar meio assim. Hoje não. Entenda. Não é a vontade de Deus que você não venha para a casa de Deus. É o desejo dele. Como o Luiz disse aqui na abertura do culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando bradar no seu coração, hoje é domingo, é dia de culto, eu vou para a casa de Deus. É desejo de Deus que eu adore, que eu louve, que eu leia, que eu me consagre ao Senhor. Eu vou orar pela vida do meu pai, vou orar até ele se converter, vou orar pelos meus parentes, 1 vez, 2, 3, 4, 10, 15, 20, até eu ficar com 60, 70 anos, orando. Até que do alto Deus responda. Orando. É igual o cito da passagem de Ana. Uma mulher amargurada de espírito. A gente lê a passagem, parece que foi rapidinho, né? Foi mais de 20 anos. Ana subindo para Jerusalém para adorar com Eucana. E a oração dela era só uma. Me dá o filho. Me dá teu filho. Me dá teu filho. Porque Ana obedecia de maneira parcial. Ela entendia que culto não é o que eu ganho, é o que eu dou. Quando ela entendeu isso, ela mudou a oração. Senhor, se tu me dá, eu te devolvo, ó glória. Demorou 20 anos para entender isso, mais de 20 anos. E quando ela entendeu isso, a vitória veio. Obediência por completo. Obediência por completo. Deuteronômio 28, versículo 1 em diante diz, texto que o Fernando ama. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será na cidade, bendito será no campo. E ele vai falar, bendito, 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 bendito. Ele vai falar, se ouvires a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. João 14, 21 revela, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mateus 7, 21 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tiago 1, 22 diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. 1 Samuel 15, 22 diz, tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício com que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Atos 5, 29 diz, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Apocalipse 2:10 diz, nada temais o que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Traduzindo o texto, custe o que custar, obedeça a palavra de Deus. Seja obediente por completo. Seja obediente por completo. Seja obediente a Deus. Seja obediente ao Espírito de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente ao seu matrimônio, à sua esposa, ao seu marido. Seja obediente à congregação a qual você está inserida. Seja obediente aos seus pastores. Seja obediente às constituições estabelecidas. Desde que a constituição da terra não fira a lei do céu. Seja obediente. Obedecer por completo.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, o que eu preguei aqui não foi perfeição. Não estou exigindo perfeição de ninguém. Até porque eu tenho consciência disso, porque eu não sou. Mas se for para viver uma vida cristã relaxada, eu ficaria no catolicismo. Se fosse para viver uma vida relaxada, eu ficaria no espiritismo. Se fosse para viver uma vida relaxada, eu seria ateu. Mas se o Senhor com misericórdia nos alcançou, é para que a gente viva uma vida que glorifique o nome dele. Obedecer. Minimamente obedecer. Porque se nós não obedecemos, amado, nós estamos servindo a outro Deus que não é o Senhor. Talvez o nosso próprio ventre, nossos caprichos, talvez mamon, talvez a nossa razão. Não, é a minha razão, o que eu acho. Então, se é o que você acha, procure outra. Se é assim que você acha, outra religião. Mas se é o Senhor, se é aquele que te salvou, que é o seu Jesus, o seu Salvador, por favor, ame a palavra dele. Ame a palavra dele, zele para viver, para amar, para servir, para seguir. E quando errar, não se conforme com o erro, lamente, chore, se humilhe, se arrependa, mas não viva dessa maneira. Não vive dessa maneira, obedecendo em parte. Não faça isso. É isso que o inimigo quer. É isso que ele quer. Que a gente haja pela nossa razão, pela nossa prepotência, arrogância, soberba. Certa feita eu disse aqui um tempo atrás que eu faria uma série de mensagens sobre os pecados capitais. Já estou fazendo, eu vou pregar sobre isso. Porque pecados capitais são pecados de cabeça. São aqueles que guiam. E a gente tem que tratar sobre isso. Um pior deles, o orgulho. O orgulho. O orgulho ele se camufla. Só que ele se revela ao mesmo tempo. Então eu vou tratar sobre isso. Mas que nós possamos amar a Deus, ser obedientes a Deus, obedecer. Eu costumo dizer que às vezes é melhor ser uma criança inocente do que um sacerdote cego e surdo. Ser uma criança obediente, inocente, que quando o pai fala, obedece, do que um sacerdote cego e surdo, sabe muito, mas não ouve nada, sabe muito, mas não vê nada, sabe muito, mas não vive nada. É melhor ser como Samuel, que o Senhor chama, fala e corre para obedecer. O que é isso, pastor? É o início da nossa caminhada. Lembra quando você começou? Falava qualquer coisa, mutirão na igreja, o quê? Botar pino, o quê? Que dia? Amanhã? Não, domingo, que hora? Não, 7 horas. Posso chegar às 6? Vou fazer vigília, o quê? Quando? Sábado. Que hora? Culto. De um desejo, uma vontade, um amor. Aí o tempo vai passando, a gente vai sendo vencido pelo tempo, aquilo vai se amortecendo, mas Deus quer chamar a gente novamente. Por amor Ele chama novamente. Vem cá, meu filho, pare, não faça isso. Vamos voltar às veredas antigas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.